Meu nome é Natália Sátiro, eu sou professora no Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Estou aqui para conversar sobre a estrutura política, a importância da gente pensar a política na nossa sociedade, nossa vida, como que a política estrutura a nossa vida e, em especial, da democracia. Num momento como esse, pensar em democracia e pensar em como que ela se estrutura é importante para a vida da gente, porque isso impacta diretamente na forma como o mundo se organiza e, portanto, como a gente está nesse mundo, sendo ele organizado de uma forma ou de outra. Numa sociedade onde os indivíduos têm liberdade de pensar, liberdade de agir, necessariamente vai ter conflitos de interesses. As pessoas vão pensar diferente, vão ter atitudes diferentes diante dos problemas no mundo. Então, por que existem essas instituições políticas? Por que existe um poder executivo, um poder legislativo, um poder judiciário, por exemplo? Porque a história do homem é uma história de distribuição de poder, né? Ou seja, está todo mundo querendo ter, se não todo mundo, as pessoas com mais poder econômico estão, de fato, querendo concentrar mais poder para determinar como é que a sociedade vai se organizar. Então, durante muito tempo, a gente aprendeu que a gente teve que pensar um arcabouço institucional. E como que esse arcabouço foi pensado? Ele foi pensado todo dividido para que nenhum grupo, nenhum indivíduo tivesse o poder todo em suas mãos. Porque numa ditadura, num despotismo, num reinado absoluto, o poder fica concentrado na mão de um e você fica refém, ou seja, a sua vida, a sua liberdade, a sua segurança fica à mercê da vontade de uma pessoa ou de um grupo político. Então, para que a gente construiu esse arcabouço institucional, dividindo o poder em três funções diferentes, ou seja, o poder como um todo é dividido no mínimo em 3 poderes? Exatamente para nenhum indivíduo ou grupo político ter todo esse poder na mão, porque se tiver, vai ser um tirano, cedo ou tarde, mesmo que seja uma boa pessoa. Então tem um conjunto de leis e um conjunto de instituições que tem, por natureza, a obrigação de dividir o poder. Essa divisão tem uma ideia por trás dela, que é a ideia de pesos e contrapesos, ou seja, não só divide os 3 poderes, mas cada um tem o dever de ficar de olho no que o outro poder está fazendo, para contrabalancear, para dar um peso diferente, para ver se nenhum dos 3 atores, nenhum dos 3 poderes está empolgando com esse tanto de poder que tem. Então, o que foi feito? Pensou em funções diferentes, função do legislativo de fazer as leis, função do executivo de executar o que está sendo pensado, e a função do judiciário para observar se as leis feitas estão sendo cumpridas não só pelos atores políticos, mas por todos os atores sociais e econômicos. Então a ideia dos poderes dessa divisão é exatamente dividir o poder, e um tem que ficar controlando o outro. Por que o legislativo é dividido em 2 casas? Na Câmara dos Deputados e o Senado. Porque a gente tem que pensar que, além desses 3 poderes, num país como o Brasil, que é muito grande, com 5.570 municípios, com 26 estados e o Distrito Federal, é muito ente, né? É muito governo para ser gerenciado. Então, além de dividir os 3 poderes, a gente também tem que dividir o poder no território. Então, a ideia de uma república federativa é exatamente quando a gente divide, olha, tem um nível nacional, que tem que pensar nas estruturas e coordenar políticas públicas, tem os níveis subnacionais, que são os estados e os municípios. Então, cada um tem que ter deveres e obrigações, assim como direitos, e todos têm autonomia política. Isso é importante por quê? Porque a gente vê na nossa experiência, assim como a experiência de outros países, que quando entra uma ditadura, a primeira coisa que um ditador faz é retirar a autonomia política de todos os entes federativos, exatamente para concentrar poder na mão. Então, o que a Constituição mandou a gente fazer? Vamos separar e dividir o poder, exatamente para dificultar qualquer tipo de movimento concentrador e criar mecanismos de estabilidade. Porque, na verdade,
você só consegue uma democracia boa com estabilidade política. Então, voltando à ideia das duas casas, né, é a ideia que represente uma casa, que é a Casa dos Deputados, que é a Câmara dos Deputados, é uma casa que vai representar a diversidade da nossa população. Então, os deputados vão ter voto proporcional, ou seja, quem ganhar mais voto consegue se eleger, e ali vai ter todo tipo de representação das minorias, das diferenças, sejam religiosas, sejam as minorias raciais, as minorias LGBT, assim como também vão ter as questões, as bancadas que são ruralistas, que defendem minorias como quilombolas, ou seja, todos os pensamentos, todos os interesses de uma sociedade vão refletir na composição desses deputados. Do outro lado, que é o Senado, é uma casa que divide o poder entre os entes federativos. Então você tem representação de todos os estados ali. Por que precisa dessa divisão de poderes? Porque os estados, se a gente conhecendo a história do nosso país, a gente sabe que os estados não têm a mesma capacidade tributária, não têm o mesmo desenvolvimento econômico e, portanto, não têm o mesmo poder, inclusive a mesma quantidade de gente morando, né? Se a gente pega um estado feito Roraima, a gente vai ter uma população muito menor se a gente comparar com São Paulo. Então a ideia dessa segunda casa é fazer um equilíbrio entre os estados, entre os entes federativos, de maneira que todos os estados sejam representados e que a população dali, independente do tamanho dela, tenha a mesma capacidade de representar os seus interesses e, portanto, criar um equilíbrio entre os entes federativos, para que nenhum ente federativo, ou seja, nenhum estado, queira se sobrepor aos demais. Afinal de contas, se ele tivesse esse poder, ele faria isso em detrimento do conjunto da República. Então, a ideia de montar essa estrutura é a ideia de criar este equilíbrio. Este equilíbrio é extremamente importante para a gente pensar na estabilidade do sistema. Isso tudo para quê? Para proteger a todos nós, para proteger o cidadão. Se não tiver essa distribuição de poder, um grupo de interesse, um ator político muito popular, muito rico, que vai ter mais condições de mexer com toda a máquina, vai chegar ao poder e vai lançar sobre nós regras e leis e instituições que nos limitam na nossa liberdade. Hoje é muito importante a gente entender a construção de todo esse arcabouço e entender que a gente precisou de 200, 300 anos para chegar nesse arcabouço, para que a gente entenda também a importância de cuidar desse arcabouço, porque não tem como a gente manter uma democracia saudável se a gente não entender o porquê dessa divisão de poderes, o porquê da divisão entre estados, municípios e União, o porquê que a gente tem que votar. Portanto, se a gente agora olha para o cenário atual, quando a gente vê todo esse processo de impedimento de uma presidenta a partir de uma ação do legislativo, a gente vai pensando de novo nesse equilíbrio de poderes. Onde faltou a atuação do nosso judiciário e onde sobrou a atuação dele? Onde sobrou a atuação do legislativo? Quem que está de fato seguindo os preceitos constitucionais para cada uma dessas ações? Qual o ator que tem capacidade de contrabalancear o poder do outro ator político e o quanto que isso está funcionando ou não na nossa democracia? Tem toda uma discussão sobre a legitimidade e a legalidade do processo de impedimento. Ora, isso impacta no nosso bem-estar, porque à medida que tem um grupo de pessoas, tem grupos políticos falando que aquilo não é legal, o cidadão comum, o cidadão mediano tem que começar a entender por que está sendo dito que não é legal e pensar, inclusive, se concorda com isso ou não, né? Por que não se pode tirar um governo, não se pode tirar um presidente por qualquer motivo? Porque senão a gente não teria estabilidade. Estabilidade é básico para a nossa segurança.
todo o processo que a gente assistiu e tem assistido ainda porque ele não fechou, não terminou, de impedimento da presidenta eleita de maneira democrática, é um processo que parece muito com o formato do parlamentarismo, que é o desenho de regime de governo de outros países, onde o legislativo tem o poder de dar o voto de confiança e retirar este voto de confiança, ou seja, retirar do poder o chefe de Estado, que é o chefe de governo, que é o presidente, entre aspas, não tem esse nome, mas é o que representaria para nós o presidente de um governo, chama primeiro-ministro. Nós não temos essa configuração. Portanto, esse movimento é ilegítimo na medida em que você aplica um formato que não é do nosso regime e que durante 2 momentos da nossa história, o momento de montagem da Assembleia Constituinte e, portanto, o resultado dessa Assembleia Constituinte, que é a Constituição de 88, ali foi decidido que teríamos um presidencialismo, e em um segundo momento a gente foi e perguntou a essa população novamente se ela queria aquele formato. E foi confirmado. Portanto, é ilegítimo por esse motivo e pelo segundo motivo de que esse processo ocorre imputando um crime de responsabilidade em alguma coisa que a presidenta efetivamente não fez. Então esse é um ponto que tem uma discussão muito grande entre grupos políticos, mas é importante entender que parte da população está falando assim, é legítimo porque a Constituição prevê um impedimento. Sim, mas ela prevê um impedimento com determinações muito claras do que poderia acontecer para que esse impedimento fosse votado no legislativo. E aí tem toda uma discussão. É preciso que as pessoas comecem a ler fontes alternativas de informação para fazer o seu juízo se isso de fato foi legal, em sintonia com a Constituição ou não, e formar de fato o seu juízo. O segundo ponto, para a gente entender onde o judiciário deveria estar entrando, né, nesse processo de debate, que é uma luta clara entre os 3 poderes. Isso é muito importante para a gente entender que toda a Constituição da cidadania e, portanto, as nossas liberdades dependem desse tipo de configuração. Se as instituições que são montadas para garantir isso, o desmoronamento dessas instituições passa a falar, olha, você não tem essas mesmas garantias. E eu acho que esse é o ponto que fica para a gente entender nesse conjunto, nesse cenário, esse conjunto de instituições que nos caracteriza hoje.